para eu contextualizar nos psicadélicos, tenho que iniciar com o meu percurso enquanto psiquiatra. Na verdade, antes de escolher psiquiatria, eu pensei em ser internista ou endocrinologista ou alguma especialidade assim, ahm, que envolvesse assim um cuidado e um olhar muito sistémico e holístico. Ahm, e depois falei com um colega e fiquei tão entusiasmada, fiquei assim infectada pelo entusiasmo dele com a psiquiatria, que percebi que aquilo era o que estava a germinar dentro de mim e que não tinha outra opção se não escolher esse caminho. Um, Apesar de vir assim de uma família de médicos que tinha saltado uma geração e, portanto, ainda era médicos assim de uma medicina mesmo do cuidar e de estar com os pacientes, nós sabemos que existe ainda bastante estigma em relação à psiquiatria, cada vez menos, especialmente depois do Covid, acho que bastante menos. Mas naquela altura havia um bocadinho e foi assim uma escolha talvez não muito bem vista pelas pessoas assim à minha volta, mas foi mesmo uma escolha que eu percebi mais tarde, um bocadinho intuitiva e alinhada com uma série de questões, não apenas com a parte racional. Só que eu sentia, talvez, um bocadinho de receio em relação à psiquiatria, como qualquer outra especialidade, que houvesse alguma certa compartimentalização. E, inevitavelmente, eu acho que muitos psiquiatras sentem isso. Ou seja, de duas vias, que é, ou por um lado, pensar-se exclusivamente, portanto, na mente, nas manifestações psicológicas e abandonar um bocadinho o corpo, ou por outro lado, uma psiquiatria também demasiadamente biológica, que quase que exclui um bocadinho a mente, pensa mais no cérebro, nas partes mecanicistas, e eu achava que, enfim, isto havia lugar para tudo, mas era preciso novamente aquela visão unificadora. E foi isso que eu fui um bocadinho à procura na minha prática, e de forma assim muito hum, sincrónica, diria, hum, apareceu, enfim, na ciência médica a questão dos psicodélicos e muito também, em particular, aqui em Portugal, um conjunto de jovens internos que partilhávamos todos este interesse e rapidamente nos juntámos e começámos a debater esta questão de, enfim, o que é que os psicodélicos podem trazer para a psiquiatria. E foi assim também que surgiu a Space. Muitos de nós, psiquiatras, sentiram de facto assim enorme, uma certa perplexidade, uma curiosidade muito grande também, quando se começou a perceber que havia lugar, por exemplo, que no Journal of Psychopharmacology podiam ser publicados estudos que traziam para o palco, para o primeiro lugar, a questão da experiência subjetiva da pessoa. Ou seja, deixava de existir a tal compartimentalização de estamos a falar de mecanismos, de receptores, de formas de ação, o que seja. Não, também estamos a falar disto num ser humano e o que é que isto provoca, não é? Então temos aquele estudo disseminado do Roland Griffiths, não é? Em que as pessoas, até foi um estudo não clínico em pessoas sem doença, não é? Que foram, lhes foi administrada uma dose alta de psilocibina e que disseram, ok, que estas experiências eram uma das experiências mais importantes da sua vida. Mais de metade das pessoas, creio que as ranquearam nas, assim, top 5 das experiências mais relevantes. Então, de repente, tínhamos num Journal of Psychopharmacology isto a ser trazido e eu acho que foi tão interessante porque foi mesmo essa combinação entre nós podemos ser profundamente interessados, ou seja, não há uma exclusão, podemos ser profundamente interessados pela ciência, pela forma como as coisas ahm, funcionam e também profundamente interessados pela fenomenologia e pela experiência subjetiva e pela vivência das pessoas. E isso é, para mim, muito a psiquiatria. É de facto estar com as pessoas, acompanhá-las e ouvi-las assim na grande amplitude que são as experiências humanas. Mas eu acho que, tal como muitos psiquiatras e médicos às vezes podem sentir, é que há uma série de experiências que são um bocadinho excluídas ou que são imediatamente patologizadas, e isso inevitavelmente torna o contacto com elas muito mais tenso e restrito e difícil. E uma das coisas que eu acho que o psicadelismo, a psicoterapia assistida por psicodélicos pode trazer à psiquiatria é justamente este retorno fundamental à fenomenologia, não é? Não há
não há negação das experiências. As experiências que aparecem têm um lugar de ser e quando contextualizadas e compreendidas, podem também ter um valor psicoterapêutico. Então, acho que os psicodélicos, para mim, para nós, posso falar também assim no domínio da Space, mas muito para mim, trazem esta questão da inclusividade, não é? De trazer várias experiências para o domínio da psiquiatria. Não estamos só à procura dos sintomas e do que é patológico ou do que é normal, estamos a incluir tudo, não é? Porque a psique, não é? A alma, a mente humana é muito larga. Ahm, e também, por outro lado, traz uma coisa que eu gostava bastante na psiquiatria, uma coisa que eu gosto muito nesta especialidade, que é uma especialidade muito mais lenta, é muito mais calma, nós passamos tempo com as pessoas, as consultas são longas, não é? Há um aprendamento. Quando nós entramos em psiquiatria é uma coisa muito comum das pessoas sentirem tipo, uau, eu não estou habituada a isso, eu estou habituada a andar de um lado para o outro na enfermaria e de repente estou aqui sentada ao pé desta pessoa durante uma hora, se for preciso. E, e os psicodélicos, quem já teve experiências psicodélicas, com substâncias ou não, percebe que também há muito o tempo é algo que é muito relevante, não é? É muito modificada esta vivência do tempo, mas tem que haver tempo, não é? Tem que haver um certo abrandamento para deixar as coisas chegarem. E eu acho que isso também é muito interessante. E trazer assim a experiência, trazer a pessoa em primeiro lugar, casa muito com aquilo que para mim sempre foi um dos valores mais importantes na medicina e na psiquiatria, que é muito o da autonomia das pessoas. Ou seja, as pessoas terem um lugar muito ativo, terem um papel ativo. E isso só é possível quando as suas experiências também são valorizadas e são ouvidas e são assim, trazidas para o palco. Pronto, a Space também nasceu deste casamento, não é? Ou seja, tem sem dúvida aqui um elemento importante de partilharmos este entusiasmo, isso é uma coisa que nos une, é um trabalho totalmente voluntário, mas eu acho que nós temos assim, um grande mote, que é o de facto, defender e incitar a literacia sobre a psicoterapia assistida por psicodélicos e a ciência dos psicodélicos no geral, no contexto da sua aplicação clínica. Porque sentimos que este trabalho tem de começar também mesmo de dentro. Ou seja, a nossa missão até era mais de esclarecer e de dar informação à população médica, em primeiro lugar. Porque hoje em dia é entusiasmante ver que há muitos hospitais públicos já com esta ferramenta, mas se calhar há 5 anos atrás, quando nós começámos, as coisas ainda eram um bocadinho menos conhecidas e havia assim ainda muitas ideias em torno dos psicodélicos, portanto era mesmo traduzir e dar informação científica clara através assim de várias plataformas, nomeadamente o nosso Instagram, os webinars, o website. E nesta senda, e que eu acho que faz muito sentido, publicámos um livro, não é? Que foi o primeiro livro sobre psicodélicos assim, científica em Portugal e que ainda hoje é um livro ao qual eu retorno para estudar a toda a hora, honestamente. Acho que ainda é um livro que tem muito, muito valor, especialmente para quem queira assim ir a fundo nas coisas. E temos um congresso planeado, um simpósio, na verdade, planeado para abril do próximo ano, na cidade do Porto. Exato, então eu estava a meio do meu internato, tínhamos acabado de fundar a Space e a Mind Foundation for European Science um, publicou, ou seja, abriu no fundo um concurso de vagas para a primeira formação em psicoterapia assistida por psicodélicos, dirigida apenas a médicos e a psicólogos e a algumas outras pessoas na área da saúde. E eu candidatei-me a essa formação, fui aceite e aproveitei e também me candidatei a um estágio clínico na OVI, que é a clínica também de terapia assistida por ketamina, que acredito que tenha sido talvez até a primeira na Europa. Então fui para Berlim, estive lá, estive a estagiar na clínica, foi muito interessante poder contactar com psicoterapeutas e psiquiatras de vários backgrounds. Na Alemanha há uma particularidade, todos os psiquiatras também têm que ter formação em psicoterapia. Portanto, foi assim mesmo muito vantajoso estar lá. É giro, eles têm algumas diferenças, mas no global o formato é bastante semelhante àquele que também praticamos aqui. E comecei também lá a minha formação da psicoterapia assistida, que é generalista, ou seja, não era só focada na ketamina,
E foi super interessante, porque imagina, nós tínhamos também uma parte vivencial, que eu acho que faz todo o sentido, com métodos de respiração, com a respiração holotrópica, com pessoas que tinham sido mesmo treinadas pelo Grof. Então, eu tenho assim uma memória clara de estar talvez a voltar de uma sessão de respiração e de olhar e de ver assim um professor de psiquiatria, porque eu tenho um enorme respeito, que também tinha decidido participar connosco, e de repente estávamos todos ali assim a partilhar este espaço assim tão cru, não é tão puro, não defendido pela palavra, porque a palavra, claro que pode explicar muita coisa, mas muitas das vezes também nos distancia um bocadinho da nossa experiência. E ali estávamos todos assim na nossa humanidade partilhada, não é? Pessoas a chorar, pessoas a rir, pessoas a contactarem com o que é que seja que têm dentro de si que tinha emergido naquela sessão. E foi aí que eu percebi que, de facto, os psicodélicos têm muito esta capacidade, ou esta área no geral, não é? Que não é apenas os psicodélicos, esta capacidade de unir pontos, não é? Até estas divisórias, que muitas das vezes são mais sobressai, ali ficam mais abatidas e novamente lá está, sendo a mesma uma pessoa com todo o profissionalismo e todos os outros valores, mas capaz também de se colocar neste lugar e de se abrir, e isso foi muito inspirador para mim, e não é incomum também, eu sinto nesta área, quando as pessoas falam do seu interesse, como era o caso, por exemplo, deste psiquiatra, também explicarem e colocarem-se elas próprias no seu lugar de doentes, por exemplo, terem dito, eu passei por uma depressão muito difícil e as ferramentas que tentei não tinham sido suficientes, até com os psicadélicos, por exemplo, ter melhorado bastante. Os psicadélicos, eu digo assim, reduzido, mas estou-me a referir, obviamente, inserido num contexto de psicoterapia, de apoio, de tudo aquilo. Mas, então, isso eu achei tão bonito, achei assim, foi mesmo uma altura muito revolucionária para mim, porque acho que é muito fácil no hospital de nós somos os médicos, as outras pessoas são os pacientes, e todos vivemos nesta dissonância, porque claro que sabemos que nós também somos pacientes, não somos agora, fomos ou seremos, e de repente, acho que isto novamente trouxe assim trouxe mais largura interior, e foi muito inspirador. E foi muito positivo também ser na Alemanha, onde é um local onde eles são tão rigorosos, e ter esta possibilidade, por um lado, de aprender com eles e também ter esta perspectiva vivencial, por outro lado, na própria ouvir, eles achavam que quem fosse acompanhar os pacientes tinha que passar também por uma experiência com uma sessão de ketamina. Então, eu fiz a sessão protocolar de dose antidepressiva, de 0,5 miligramas por quilo, que nós sabemos que hoje em dia é uma dose já com alguns efeitos subjetivos, mas que ainda se pode subir um pouco e ter doses mais psicadélicas. Mas é uma experiência que eu recordo absolutamente, ainda tenho imagens vívidas dessa experiência e acho que de facto foi muito importante. Eu já pensei muito sobre este assunto, mas eu de facto partilho da opinião que quem trabalha nesta área deve ter experiência, até porque é, diria eu, das perguntas que as pessoas mais me fazem. E claro que eu acho que bem contextualizado as pessoas também aceitariam, não, mas eu consigo me aproximar à sua experiência, não é? O trabalho da fenomenologia é esse, nós nunca conseguimos estar totalmente no lugar do outro, há uma aproximação. Mas sem dúvida que perceberem que sim, que pelo menos já tive uma destas experiências, então já compreendo um bocadinho, não é? Um bocadinho melhor, acho que é uma grande vantagem. E para mim, enquanto pessoa, não acho que ser psiquiatra é isto, é atualizarmos uma série de experiências dentro de nós para podermos ao máximo nos aproximarmos das experiências dos outros. Então, foi mais uma vantagem deste estágio e, e assim, um dos pontos fortes desta minha entrada nos psicodélicos na Alemanha, em Berlim, em 2021. E depois volto para Portugal para terminar a especialidade e sou convidada a trabalhar na Liminal Minds, onde estou, creio que este é o meu quarto ano já.